Pais, queridos irmãos, é um prazer tê-los aqui nesta noite da esperança. Fechem seus olhos, vamos fazer uma oração para o nosso momento da palavra. Deus, obrigado por esse momento, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado até aqui, Deus. Que o Senhor esteja tratando nos nossos corações cada vez mais a sentir a Tua presença e nos rendemos a Ti em total adoração, sendo esse sacrifício vivo, santo e agradável, Pai, vivendo o culto racional a Ti, Senhor. Deus, que ao ouvirmos essa palavra, Deus, possamos sair daqui diferentes, transformados e viver cada vez mais o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje a nossa mensagem será baseada num contexto do avivamento. Não nesse avivamento que nós olhamos hoje em dia, atualmente, um contexto de avivamento coaching, mas olharemos o avivamento bíblico, que de fato nós temos na Escritura esses argumentos para dizer o que é um avivamento e o que não é um avivamento. Hoje olharemos um desses pontos, uma característica do avivamento bíblico. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Essa será a nossa primeira leitura. Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Prestem atenção nisso. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. A palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, do versículo 2 diz: aviva a tua obra, ó Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Queridos, nós temos um exemplo recente de um avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, em Eastburn, né? Eastburn, em Millmore, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, do dia 8 ao dia 24 de fevereiro. Onde centenas de universitários se reuniam naquela faculdade, na capela, né, da faculdade, onde eu lembro que tinha notícias de filas gigantescas para entrarem na faculdade, na capela, perdão, para que elas pudessem adorar a Deus naquele momento. E o mais interessante disso tudo é que quando nós olhamos o contexto hoje de um avivamento coaching para um avivamento recente acontecido nos Estados Unidos, nós olhamos a grande diferença em que hoje, aparentemente, um avivamento traz uma ideia muito psicodélica de luzes e uma necessidade de hipnotismo, e esse avivamento que aconteceu em Eastburn é magnífico, porque era apenas um violãozinho, um momento de louvor ali, um momento de oração e um momento de confissão. E era cultos incessantes, incansáveis. Eram cultos que duravam dias e dias e dias e dias, sem pausa. Meus amados, esse é um avivamento. Mas quais são essas evidências que nós temos de um avivamento bíblico? Então nós olharemos aqui a característica desse avivamento bíblico e os frutos que ele gera. E também olharemos o que nós, como servos, devemos desejar em oração e buscar. Então olharemos o avivamento hoje em Nínive. O avivamento em Nínive. Abram suas Bíblias ainda em Jonas, mantenham suas Bíblias, na verdade, abertas em Jonas, leremos do versículo 1 ao 9, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive.
Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída! Daqui a 40 dias Nínive será destruída! Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Queridos, eu pergunto a cada um de vocês: qual é a principal característica do avivamento que ocorreu aqui em Nínive? É muito interessante olharmos que o avivamento, apesar da pressa de Jonas, ocorreu. E a característica que nós temos aqui é o quebrantamento. Nós temos esse primeiro ponto que diz: as pessoas não cristãs passam por uma experiência de arrependimento e conversão. Isso é interessante quando lemos a palavra dizendo: os ninivitas creram em Deus. As pessoas não cristãs simplesmente passam por esse momento. É interessante também olharmos que o lugar onde Jonas ia, Nínive, era um lugar mais perturbado e odioso de se estar. Nínive era simplesmente o lugar onde o povo assírio vivia. E os assírios é conhecido como um dos povos que mais torturavam, mais caçavam, mais loucos, mais carniceiros. E olha essa situação, olha como Nínive, olha como os assírios reagem à palavra do Senhor. Simplesmente se entregam, ocorre o arrependimento e ocorre a conversão. Os ninivitas creram em Deus. Então, os avivamentos geralmente ocorrem dentro da igreja e a partir da igreja. Em Nínive, o avivamento é completamente fora desse arraial religioso onde nós víamos Israel. Deus age além dos portões. Segundo ponto, pessoas são fortemente impactadas pela pregação da justiça e juízo de Deus. O versículo 4 diz: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nós olhamos muitos contextos atualmente da necessidade da pregação, do avivamento, a tentativa de fazer com que acontecesse, as pessoas buscando milagres, as pessoas buscando cura, mas a situação é que o avivamento ocorre com a proclamação da mensagem. É proclamar a mensagem. As pessoas são impactadas pela exposição do evangelho. Esse é o sentido e essa é a busca pelo avivamento. Pregue o evangelho e não vá atrás de qualidades, de benefícios, como os milagres e as curas. Pregue o evangelho. E isso fará a diferença. Terceira situação é que pessoas externam seu arrependimento através de um quebrantamento real. Nós temos o versículo 5 dizendo: proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Nós olhamos aqui a atitude do rei, que simplesmente é algo gigantesca para que um povo, a partir dali, começasse a seguir isso.
E assim nós entendemos o que eu repito a dizer. Pessoas externam seu arrependimento através de um quebrantamento real. Então, quando há um verdadeiro quebrantamento, quando há realmente uma verdadeira noção de que o que eu vivia estava errado, eu necessito externar isso, porque eu simplesmente sou o testemunho de quem eu era e quem eu quero ser em Cristo. De quem eu era no mundo e quem eu quero ser numa nova vida. Viver a vida com Cristo, deixar aquele velho homem para trás. Esse é o sentido. E isso vindo do próprio rei, dessa atitude, sendo um decreto, sendo o jejum, sendo a humilhação. Isso faz com que todos, a partir dali, entendam o tamanho do poder do Deus que está sobre o próprio rei daquele povo. Esse é o sentido. Essa é a real compreensão de externar o meu quebrantamento. É para que outras pessoas saibam que eu não quero ser mais aquele velho homem. Aquele assírio que caçava as pessoas, que torturava as pessoas, que simplesmente fazia da morte das outras pessoas, da tortura, o meu entretenimento. Eu quero ser um novo ser, eu quero seguir a Deus, Yahvé, Yeshua. 4. Pessoas tomam consciência da necessidade de uma profunda mudança de comportamento. No versículo 8 nós olhamos: deixem os maus caminhos e a violência. Um povo conhecido pela sua violência e crueldade, o avivamento transforma. O avivamento tem a ver com a descoberta do caráter e a santidade de Deus e sentir-se atraído por ela e não contra ela. Viver o avivamento bíblico, é começar a caminhar conforme as Escrituras, é começar a caminhar conforme a ordenança de Deus, é começar a caminhar com Deus. E o 5º ponto diz assim: pessoas orando fervorosamente e clamando pela misericórdia e graça de Deus. No versículo 8 e 9 nós temos: e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Queridos, o avivamento e a oração andam intimamente juntos. Essas são as principais características que fundamentam a busca pelo avivamento. Então, se nós queremos buscar o avivamento, que seja o quebrantamento, que seja a oração, que seja essa intimidade com Deus. Que esse seja a nossa busca pelo avivamento. A nossa frieza em relação à oração fala da nossa distância de um avivamento bíblico. E não simplesmente um sentido contrário. Mas essa nossa frieza, o nosso contexto de não ter um contato com Deus, não orar a Deus, mostra o quão distantes nós estamos de viver o sobrenatural, viver a transformação que Deus tem para as nossas vidas. E por fim, eu digo que o clamor pela graça e a misericórdia de Deus é o avivamento. Esse é o sentido. O quebrantamento simplesmente é regado por todas essas características. O avivamento simplesmente vive e frutifica o quebrantamento. E o quebrantamento frutifica o clamor pela graça, o clamor pela misericórdia de Deus, o clamor por viver mais em Deus, o clamor por ser reconhecido em Deus, pelas pessoas não olharem pela pessoa que eu era e continuo sendo, mas pela pessoa que eu fui e que eu quero não ser mais. Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova vida, um novo ser, um novo eu, um novo homem em Deus, uma nova mulher em Deus, um novo adolescente, um novo jovem em Deus, uma nova vida. Um novo ser, um novo motivo, um novo sentido de existência. Então, queridos, o versículo 10 finaliza dizendo:
Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, concluo dizendo que o desejo do coração de Deus é que nós nos entreguemos a Ele. Se entregue a Deus. Seja agora, nesse momento que você vai finalizar agora esse vídeo, ajoelhe onde você quer, onde você estiver, ou vá para um quarto, ou vá para o banheiro, ou vá para dentro do carro, o que você se sente mais à vontade. Mas ore a Deus pedindo: Pai, eu quero deixar de ser esse homem, eu quero deixar de ser essa mulher, eu não quero mais ser essa pessoa que simplesmente destrói o meu relacionamento contigo, essa frieza que me distancia do avivamento que eu tenho para estar com o Senhor. Daquele avivamento que simplesmente eu ouço a tua palavra em qualquer momento, em qualquer situação, eu tenho os ouvidos sensíveis, eu consigo reconhecer a tua voz, eu consigo dizer: Pai, eu estou necessitando, mas Deus, eu sei que eu quero viver mais em ti. Eu sei que esse momento que eu estou passando é difícil, mas me ensina a passar, me ensina a viver. Eu quero pular o sofrimento, mas me ensina a entender que eu preciso buscar mais, eu preciso viver mais. Deus, me ensine a viver mais em ti. Que possa, Deus, vir sobre mim um quebrantamento, que eu possa me derramar sobre ti, que eu possa viver essa humilhação, e essa humilhação de me limpar, de tirar quem eu era, de deixar essas velhas atitudes, esses maus caminhos, essa vida errônea para trás. Pai, me limpa disso. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim. Amém? Queridos, fechem seus olhos, vamos fazer a nossa última oração. Deus, que o Senhor transforme cada um que está dentro das suas casas, cada um onde quer que esteja ouvindo isso, seja no trânsito, seja no serviço, Pai. Deus, abençoe a vida de cada um. Pai, que o Senhor transforme cada coração, que cada coração seja mudado, seja transformado para viver o avivamento em Ti, esse avivamento bíblico, Pai, que ocorre o quebrantamento e ocorre a mudança pública, Deus, de demonstrar que mudou, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de levantar as mãos e dizer: Deus, eu não quero mais ser essa pessoa que eu fui, queridos, eu quero viver um testemunho novo, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser transformado, eu quero viver a transformação em Cristo. Pai, que esse avivamento nos atinja, nos transforme, que haja quebrantamento em sua pura essência, Deus, e que possamos testemunhar essas pessoas que nós fomos e que nós somos agora em Cristo, Senhor Jesus. Pai, que possamos simplesmente largar os velhos costumes que nos distanciam não somente de Ti, mas dos nossos irmãos, Pai. Que haja mais união, que haja mais amor, que haja mais fraternidade, Senhor Jesus. Que haja mais diaconia, o servir, o amar, Senhor Jesus. A prática da ação da existência, a prática da ação do frutificar o Teu Evangelho, Deus. Em nome de Jesus, Pai, faça essa transformação nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas células, no nosso sangue, no nosso DNA, Pai. Nos mude para que possamos Te agradar, Senhor Jesus. Deus, se revele cada vez mais em nós para que possamos ter a sede de sermos cada vez mais diferentes. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Um abraço e uma ótima noite.